Começa agora mais um Cine Vitor, hoje especial É Tudo Verdade, com um filme que eu estava muito ansioso para assistir. Acho que não só eu, né? Todo mundo estava muito ansioso para ver o filme e a gente já sabia há muito tempo desse filme, então foi uma alegria ver que ele está aí na competição do É Tudo Verdade. E também é um destaque importante porque eu venho vendo todos os filmes, estou assistindo aos filmes da competição internacional brasileira, a gente vê na internacional, por exemplo, obviamente, mas muita história da política de outros países que dialogam muito e assustadoramente com o nosso país. Então eu fico escrevendo e falando, meu Deus, eu não sei quem está pior, se é a gente, se é a Filipinas, se é o Zimbábue, enfim, se misturar todo mundo junto. Mas a gente tem um respiro com Alvorada, mesmo a gente já sabendo o final, e foi uma das anotações que eu fiz, que a gente fica muito triste, porque a gente sabe o final daquele filme. E a gente não quer. A gente fica na esperança de que vai que mudou, vai que é diferente. Entre um Tarantino aí no meio e mude o final. Vai que mudou, né? E, sei lá, a gente viveu um sonho, um pesadelo. Mas não. E aí a gente tem esse registro, que já é um registro histórico, mas é um registro muito intimista, de um momento que a gente também já viu outros filmes também muito interessantes sobre esse momento. A gente vê lá dentro aquilo acontecendo com a Dilma, que é a grande protagonista, apesar de que ela fala no documentário que eu não sou um personagem. Ela é um personagem, né? Não só da nossa história, como do filme de vocês também. Um personagem muito importante que eu acho que cresce ainda mais para quem já admira ela, né? Enfim, nesse documentário. Como é que surgiu essa ideia? Foi uma correria para fazer esse documentário? Quando as coisas começaram a acontecer, e aí? Vamos se juntar? Foi. Vamos fazer? Como é que foi? Exatamente assim. Foi uma correria justamente porque a gente entrou depois também, né? A gente entrou, já estava correndo, já estava afastada já fazia um tempo. E aí, quando a gente foi fazer com ela, foi meio assim, tipo, alguém tem que documentar isso, porque tá todo mundo, todo o foco estava para um outro lado, e a gente achava que tinha um acesso a ela, e achava que podia usar esse acesso para fazer uma coisa que a gente achava que era super necessária. Ela topou, e a gente saiu correndo. Aí saímos correndo literalmente, assim, do jeito que deu, assim, a gente se juntou, foi uma coisa bem de urgência mesmo, sabe? Não, é isso, a gente apresentou a proposta para ela, ela topou e foi bem correria mesmo. Foi uma equipe que nunca tinha trabalhado juntas antes, saiu e foi com o nosso próprio bolso, foi bem filme de urgência mesmo. E tinha essa preocupação no filme, a gente... Na verdade, quando eu estava sentindo falta de algo mais íntimo, digamos, íntimo mesmo da casa dela, a casa mesmo, né, onde ela mora, né, e aí a gente tem imagens, depois, enfim, a gente vai desbravando aquele local que é tão emblemático para os brasileiros, né, a gente sabe a importância daquele lugar, as coisas são muito resolvidas lá. E tem, claro, momentos no filme que a Dilma pede para que não seja filmada, obviamente, por questões, enfim, né, que ela precisa conversar ali coisas com as pessoas ao redor dela, mas existia, assim, vocês tinham uma preocupação de não querer mostrar algo ou fazer realmente algo mais da gente sentir, da gente realmente sentir que faz parte daquele local? Então, desde o início a gente queria filmar o golpe nos vários andares, como é que ele pegaria desde a presidente, os assessores, os funcionários e os serventes e também os soldados. Então, a gente já foi com essa ideia. Agora, e ela liberou geral, só que depois ela viu o preço do que era essa liberada geral e ela começou a ficar incomodada, mas assim, ela não queria basicamente que se participasse de reuniões importantes, políticas, né? Que naquele momento exigiriam sigilo e tal, o que causou no início uma certa frustração, mas, por outro lado, eu hoje olho, e mesmo na época eu já sentia que o nosso filme não era para contar os passos políticos, era mais para mostrar o ambiente, né, daquele velório, que no fundo a gente sabia o desfecho, né? A gente não entrou ali achando que talvez não acontecesse, né? Embora ela nunca diga isso, nem nenhum assessor nunca diga isso, o que a gente vê claramente ali é um ocaso, né, de um período político do Brasil. E a gente não tinha... você perguntou se a gente se tinha alguma coisa que a gente não preferia não mostrar. Na verdade, ao contrário. A gente queria mostrar tudo e algumas coisas, naturalmente, a gente não podia, né? A gente teve muito acesso, a gente teve um acesso pleno. E mesmo quando ela, pessoalmente, começou a se incomodar mais com a câmera,
ela não impediu que a gente continuasse indo onde a gente quisesse o tempo todo mesmo, assim, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. A gente, durante 2 meses e meio, a gente foi lá todos os dias e a gente tinha acesso pleno, realmente. Ela não sabia nunca onde a gente estava, o que a gente estava fazendo. Às vezes a gente chegava perto dela e ela falava assim, não. A gente, opa, tudo bem, eu voltava, ia para outro lugar, e aí acabava chegando nela de novo por outros caminhos, né? E também Mas eu ela acho... mostrou uma confiança tanto na gente quanto em si própria, né? Assim, De que não tinha sobretudo, nada a sobretudo. esconder. Eu acho que tem uma... Eu nem sinto o filme como uma preocupação de humanizá-la, porque eu acho que isso é natural. E ela mesmo fala disso, que tem gente que acha que eu não sou humana, né? Que é muito doido isso, né? Como assim, tipo... E acho que são os momentos que a gente fica mais preso, porque é um momento que a gente não sabe. A outra parte da história a gente sabe que, sim, temos um grande golpe, mas são vários mini golpes ali dentro acontecendo ao mesmo tempo, né? Como a Ana falou, desde os dos funcionários, enfim. Mas aqueles momentos dela, quando ela está ali conversando com vocês, ela fala do Machado de Assis, ela fala do Saramago, e aí, nas minhas anotações, eu falo, meu Deus, como que a gente perdeu essa mulher? Né? E eu destaco escrito assim. E como que a gente não conheceu essa mulher quando ela era presidente, né? Isso que é muito louco. A empresa e a sociedade em geral é misógina. Ponto. Fim, botou né? uma mulher com destaque, botou uma mulher com poder, a gente vai começar a xingar, basicamente. E o impeachment acabou sendo o auge disso. E aí eles tiveram esse grande orgasmo macabro de ficar xingando ela na Câmara durante horas e horas. E o que xingou mais acabou se tornando o candidato zebra, que virou presidente da República e está nos levando ao inferno. E a Dilma fala, né, do diabo, enfim, da chegada lá também. Mas tem um momento também, não acho que não é um spoiler, porque acho que a gente sabe da história, mas é quando eles chegam para notificá-la. Aquilo me chocou tanto, aquela comitiva parece um filme de ficção. Parece tudo parece, né? Uma ficção distópica, né? É uma loucura. Sim. Ali eram os machos com a razão na mão, né? Não, e eles chegam eles chegam tão uma pompa assim, eles descem aquela rampa e eles vêm a arrogância está explícita no olhar deles, não é nem na atitude. Acho que é na atitude sim, no jeito de chegar também, né? Tem muito isso assim. E, enfim, a gente se assusta cada vez mais que a gente vê esse processo na intimidade, né? E ela sempre muito forte, muito firme. Ela até fala também alguns momentos que ela não se deixa cair, né? Porque a gente tem que ser muito forte para se deixar cair. Então, são frases emblemáticas, sim, que marcam. E o filme chega no momento, apesar de ele ter sido feito já há um tempo, ele chega no momento que é muito necessário que seja visto e seja que as pessoas tenham acesso a esse filme, principalmente Não É Tudo Verdade, um acesso gratuito e disponível. Como é que qual é a expectativa de vocês agora para que os brasileiros vejam esse outro lado do golpe e esse outro lado da história da Dilma, também uma mulher no poder, lá comandando aquilo tudo? E veja o outro lado da pessoa, Dilma, né? Porque, sim, como a gente já falou aqui, eu acho que ela foi muito mal retratada pela imprensa misógina, quase sempre. E também eu acho que nesse momento agora, onde as consequências do golpe já floresceram, né? Já faz 5 anos, ficou muito para quem tinha dúvida se o golpe era negativo ou não, que muita gente embarcou nessa. Agora está claro que foi sim negativo, que foi sim um golpe antidemocrático, e eu acho que é um momento bom de revisar tanto o golpe quanto a Dilma. Quem era essa pessoa que sofreu tantos ataques, tanta violência, merecia tanto? Tendo hoje um outro presidente ocupando a mesma mesa, o mesmo sofá, do mesmo lugar, ela merecia tanta violência? Eu acho que essa é a grande questão do filme hoje, né? Mas eu acho que com o desenrolar da história ele vai mudar de papel, né? É que a gente tem, enfim, tem uma tamanha tragédia acontecendo agora, que eu acho também que as pessoas estão predispostas, por necessidade, na verdade, a entender como é que a gente chegou até aqui. E o filme ajuda muito a entender o momento que foi seminal para que acontecesse tudo que aconteceu na sequência, e que agora a gente está no ápice ou antes do ápice, né? Para nossa tristeza, talvez piore mesmo, assim, bastante antes de melhorar. E aí eu acho que as pessoas vão se voltando para não só historiadores, mas assim, quem de alguma maneira
viveu aquilo quer entender melhor. Espero, né? Espero que o filme contribua com isso, assim, que as pessoas de fato queiram entender o que aconteceu ali para que isso não se repita nunca mais. Não que eu ache que isso nunca vai se repetir, porque eu acho que a gente vem repetindo, né? Desde o descobrimento, desde a escravidão, desde o golpe, enfim. Mas nesse sentido, eu acho que tem uma cena que está implícita no filme, mas não está no filme, que é o 17 de abril na Câmara. E eu acho que se a gente vê o que está acontecendo hoje e lembra daquelas imagens, aquilo é o trailer do que está acontecendo, né? E o que é aquilo? É um congresso, é uma Câmara dominada por homens brancos, né? Eu tenho cá para mim que enquanto o Congresso, Senado e Câmara não for um espelho da sociedade, tanto de gênero quanto de raça, a gente vai estar sempre à mercê desse tipo de manipulação de uma certa elite, porque tem que ser 50% homem, 50% mulher, 50% branco, 50% preto, enfim, de acordo com os dados do IBGE. No dia que for assim, o país está na mão de si próprio. Por enquanto, a gente está na mão de brancos ricos que vão manipulando. O Brasil toda hora está na mão, volta, como ela falou, na mesma história de manipulação da elite em cima da democracia e com consequências quase sempre desastrosas. E é assustador, né? Que a gente vê também que isso vai se repetindo e tende a se repetir, e como a Ana falou, é um trailer. Aquilo que a gente vê lá no começo é um trailer, já era muito assustador, todos aqueles xingamentos e aqueles maus tratos, né? Enfim, aquelas palavras chulas que assusta e estão aí também. Acho que enquanto as pessoas, os governantes desse país, não de todos os estados e do país em si, também brincarem de governar e ficarem nessa de discutir e aproveitar uma pandemia como briga política, a gente não vai sair do mesmo lugar e a gente vai demorar muito ainda a ter esse quadro perfeito. Nunca vai estar perfeito, mas se a gente chegar perto disso, né? Não, mas se tiver, eu estou convencida que se tiver representatividade, as coisas mudam. Que a gente vai ter voz também, né? Porque eu participei dessa abertura do colegiado do Oscar, né? Eu fui convidada em 2016, quando eles decidiram que ia ter diversidade em quem votava. E eles vieram durante 5 anos convidando centenas de mulheres e de negros estrangeiros. E olha aí, em 2 anos, no próprio ano já começou a mudança quando o Moonlight ganhou. Aí você começa a atualizar o sistema. Agora, os americanos ali da academia foram bem corajosos em fazer isso. Quando o ano passado ganhou Parasita, falei, caramba, será que eles imaginaram que o negócio ia mudar? Mas sim, um colegiado diverso, resultado diferente. Um colegiado igual, resultado igual. A gente tem que começar a eleger mulher e preto, se a gente quer mudança para daqui 10 anos. E para melhorar, porque senão a gente vai patinar na mesma coisa, né? Porque a gente fica lutando e fica patinando. Olha, a gente precisa encerrar, eu ficaria aqui até amanhã, a gente batendo papo, fazendo uma live 24 horas, entendeu? Bom, porque a gente fala desse assunto o dia inteiro, todo mundo o tempo inteiro. Quando não está chorando, está berrando. Não, e é bom e como a gente está em casa, sozinho, às vezes eu moro sozinho, então, assim, também ter alguém para conversar e para discutir em cima de uma obra também, isso é muito bom, a gente trocar essa ideia. Parabéns pelo filme, mas antes da gente encerrar, e obrigado pelo filme também, acho que obrigado por colocar isso para o público, até para as pessoas que torciam o nariz para Dilma, que deixem as questões políticas de lado e a vejam como um ser humano, como ela mesma diz, né, que as pessoas não achavam que eu era, e vejam esse outro lado, talvez, que sempre esteve ali, né, mas sempre foi camuflado. Eu acho que a gente fica bem feliz com o seu agradecimento, porque realmente esse filme foi muito difícil, foi muito duro e a gente foi muito guerreira em ir até o final, porque a gente tinha um compromisso, tanto com a democracia quanto com a Dilma, que nos abriu a porta da casa dela num momento terrível, né? Então, acho que a gente tem ambas muito orgulho do filme e sabendo também o quanto foi sofrido. Então, aproveitando de estar lá com a Dilma, como era para vocês estar... É um filme, beleza, é um trabalho de vocês, estão fazendo um filme, estão documentando, mas como era? Às vezes vocês paravam em algum momento, não na questão do deslumbre, quando a gente está com alguém que a gente admira muito, mas como era estar
nessa disposição, nessa intimidade com uma mulher tão admirável e com tanta coisa para falar? Vocês conseguiam ainda dosar essa coisa cineasta e não cineasta e, tipo, admiradoras? Eu acho que a gente teve percepções diferentes nesse sentido, assim. Para mim foi mais duro, para mim foi mais complicado, porque eu tava de fato o tempo todo lá com uma câmera na mão, e se ela foi se incomodando com a câmera, ela foi se incomodando comigo também, né, obviamente. Então, foi difícil, foi uma relação complicada, assim, sabe? Eu já conheci ela de antes, esse lado da Dilma, que todo mundo fica muito impressionado, como ela é inteligente, como ela é culta, como ela lê e tal, eu já conhecia, e acho muito bom poder mostrar isso, mas ela estava numa situação ali muito tensa, muito difícil para ela, e a gente causando muito incômodo. Então, na verdade, não tinha muito espaço para achar nada, nem para admirar, nem para brigar, nem para nada. Tinha que fazer aquilo, assim, sabe? Foi um processo doloroso, porque tinha uma coisa muito tensa, muito densa mesmo no ar, assim, sabe? No Brasil. Sim. E, de alguma maneira, aquilo canalizava toda essa energia, canalizava ali para aquele lugar onde a gente estava 24 horas por dia, assim. Foi muito duro. Então, assim, para mim não teve muito isso. A Ana teve uma outra percepção. Acho que para ela é diferente porque eu não fiquei lá o tempo todo. Eu fui algumas vezes. Então tinha assim, primeiro uma satisfação pessoal de estar tendo a oportunidade de ver a história se desenrolando a olhos nus, né? Sim, nós estivemos ali no centro do drama e a gente nunca mais na minha vida vou esquecer o que eu vi ali. Então, eu tinha mais isso. E, em relação à Dilma, eu conheço a Dilma bem menos do que a Lô, eu encontrei ela algumas vezes, e eu tenho muita admiração. Cada vez que eu encontro ela, para mim é interessante. Mesmo quando eu observo coisas não tão interessantes, mas eu admiro, eu observo, eu gosto de observar ela. Porque eu acho que ela é uma mulher muito diferente. Como, assim, entre as mulheres que eu conheço, acho que ela tem uma autoestima muito estável. Eu acho que ela sabe sempre colocar o que ela acha, e às vezes até um pouco ríspida, como tem algumas cenas, mas... E eu acho que, principalmente, ela tem uma curiosidade sobre as coisas. Eu acho que ela é muito ligada. E isso tem numa cena ali com o Mercadante, tem tudo isso. Tem desde a rispidez e tem a coisa de... Tipo, ela vai até a porta, o cara fala aqui, ela ouve. Ela é uma pessoa que presta muita atenção. Isso eu admiro muito. Então, sim, Agora, a Lô estava lá todo dia, era diferente. Mas assim, eu fiquei... Uma coisa que me causou bastante admiração, assim, foi justamente ela não mandar a gente embora. A gente a gente achar todo dia que ela ia mandar a gente embora e ela cumpria até o final, e sem controle. A gente teve umas vezes que a gente falou assim, nossa, assim, a gente entrou de fato uma ou duas vezes de madrugada lá, assim, tipo, para poder filmar coisas que eu queria filmar, o sol nascendo, enfim. A gente falou assim, gente, poderia abrir a porta do quarto dela e, sei lá, você entende? É óbvio que a gente não faria isso. Tinha uma relação de confiança muito forte ali, de fato. Mas eu achei muito admirável isso, muito mesmo, assim, porque ela não tem isso, ela não tem controle sobre o que a gente filmou, ela não tem controle sobre o nosso material bruto, ela não sabe o que a gente tem. E provavelmente nunca saberá, ela sabe o filme que a gente tem, o que resultou no filme, mas as 400 horas que a gente tem filmada, ela não tem nenhum controle. Eu acho isso muito, muito, muito corajoso, assim. Aí eu fiquei muito admirada mesmo. Esse outro lado dela eu sempre admirei. É uma pessoa de muito conhecimento, uma pessoa muito culta, e sobretudo ela tem muito conhecimento numa área que as pessoas não esperam. Ela sabe muito de cinema, ela sabe muito de arte, ela sabe muito de música, ela sabe muito de filosofia, psicologia. História. É impressionante. História, é muito impressionante. Tem uma memória absurda. Assim, todos os filmes que você nunca imaginou que ela teria visto, inclusive brasileiros, com diretores que não são conhecidos e tal, ela conhece tudo. Assim, é muito impressionante isso. Mas isso eu já conhecia. Dá para fazer um outro documentário, né? Desse outro lado dela, né? De uma cineasta, cinéfila, podia ter um... Ela comentando os filmes. Ela virou presidente, ela escreveu, ela pediu na Petrobras todos os filmes que a Petrobras tinha patrocinado, ou seja, ela viu... Essa história é ótima. Diz a lenda que ela pediu todos, ela falou assim, quero ver todos os filmes que o Petrobras coloca dinheiro para saber o que estão fazendo, e quero ver. Ela falou assim, mas presidente, ela não é presidente, ela não sei o que ela era na época. Aí ela falou... Ela virou presidente. Presidente do Conselho da Petrobras.
Não, o Acho que presidente não da era presidente da República. República ainda não. Era, Bom, porque ela enfim, colocou esse caso reza a lenda que ela pediu para ver das pessoas para assim, mas presidente, são 450 filmes. Ela falou assim, tem DVD? E ela viu, pegou lá os DVDs. Tem DVD? Tem. E aí viu tudo. Eu acho que a curiosidade dela é a grande qualidade dela. Eu espero que, se ela estiver vendo essa entrevista, eu vou dar um beijo para a Dilma. E a gente espera ela comentando os filmes brasileiros, que temos muitos para comentar também. A gente continua fazendo, mesmo aí querendo cortar, a gente continua fazendo e as histórias continuam sendo contadas. É difícil, às vezes está dificultando, mas a gente chega lá, né? Então, obrigado por essa entrevista, adorei o papo. Lembrei também de uma cena que eu gosto muito, que eles estão numa reunião ali conversando, e aí, de repente, ela levanta e ela fala assim, me vê a Constituição, me vê a Constituição. É essa que tem essa do Mercadante, né? Ela pede a Constituição e aí o garoto aqui perto da câmera fala o número do artigo e ela ouve de lá longe, que ela já estava... Ah, é o tal número! É muito bom. A presidenta do Brasil, tipo... É como se, sei lá, me vê a luz aí para, né? Me vê a Constituição. E é exatamente nesse tom, né? Ela falou, fulano, me vê aí a Constituição. É muito bom, muito bom. Obrigado aí por proporcionar esse passeio que a gente fez aí pelo Palácio e também para conhecer um pouco mais da história da Dilma. Sucesso para a Alvorada e que a gente se encontre também em outros filmes e em breve, né? Enfim, é isso. Obrigado, valeu. Obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. Foi ótimo. Valeu.